A maior insegurança da coordenação, uma das maiores inseguranças, não é apenas analisar o planejamento dos professores, mas dar o feedback caso haja falhas e necessidade de melhorias. Estou mentindo? E aí você fica insegura porque simplesmente você não sabe como falar aquilo com o professor. Então, como enquanto coordenadora, eu vou conseguir ter segurança para dar esse feedback para o meu professor ao analisar o planejamento dele? Eu, enquanto coordenadora, preciso muitas vezes ter o critério claro e que todos os professores saibam desses critérios para que eu consiga ter a segurança. Porque se meu professor sabe quais são os critérios, ele sabe que ele está sendo analisado por causa disso, é muito mais fácil que, enquanto coordenadora, eu tenha segurança para dialogar com ele e pedir melhorias naquele planejamento. Eu vou ter base segura para isso. E como que então eu vou chegar para o meu professor e vou falar o que precisa ser melhorado? Tendo os critérios claros, então eu vou pensar de como eu vou falar isso com o meu professor. Caso eu encontre, olha, Carol, não está de acordo, precisa ser melhorado algum ponto, como que eu falo isso para o meu professor? Simples, você vai falar o que precisa ser melhorado e qual critério ele se encaixa. Lembra, todos os professores sabem quais são os critérios, então é muito mais fácil. O que precisa ser melhorado e qual critério ele se encaixa. Por que aquilo precisa ser melhorado? E como será melhorado? Então você dá estratégias e dicas práticas para que seu professor altere. Não adianta também a coordenação colocar a bomba na mão do professor e falar se vira. O seu papel também é de pontuar a necessidade para melhorar o ensino da sua escola, mas também mostrar o caminho. Então, quando você vai falar isso com seu professor, você vai mostrar o que precisa ser melhorado, com base em qual critério, o porquê aquilo precisa ser melhorado e como isso vai ser melhorado. Junto com o seu professor, você vai evoluir aquele planejamento. E é assim que você faz uma análise de planejamento de forma eficaz. É assim que você tem segurança para analisar o planejamento do seu professor e dar o feedback desse planejamento, seja ele positivo ou negativo. Carol, meu professor é antigo, ele não aceita. Porque você não tem critérios claros, porque você não deixou claro quais são os critérios que você está analisando e quais que corroboram com a ideia e visão e missão, valores da escola. É extremamente importante que a coordenação tenha um tempo adequado para analisar o planejamento, genuinamente, porque o planejamento é o que vai trazer resultados positivos, evitar discussões com os pais, professores, e é de extrema importância que você se organize para isso. Carol, eu tenho muitos professores e eu entendo, então é necessário que você adapte o seu planejamento, não só para ser bom para os professores, mas também para você, para que você tenha segurança e consiga analisar de forma eficaz isso dentro do seu dia a dia escolar. Então, adapte de forma trimestral, semanal, do que for adaptável para a sua realidade. Tem que ser bom para a coordenação também, tá bom? É extremamente importante que a coordenação entenda que se organizar vai facilitar para isso. E é por isso que você tem que ter uma base do que os seus professores vão escrever no seu planejamento. Você tem que colocar a mesma roupagem para todos os professores, para que facilite tanto para eles quanto para você, para que você não se desgaste todo momento que você for ler esse planejamento, porque senão você vai ficar parecendo que você está lendo tudo do zero. E existem critérios que vão trazer de forma mais eficaz a análise desse planejamento de forma mais rápida, te desgastando menos. São 4 critérios. Esses critérios são o seguinte: metodologia e didática, necessidades da turma, necessidades educativas especiais e alunos com dificuldades. Então, é preciso analisar isso e tempo de atividades, porque você precisa analisar cuidadosamente cada critério para que você tenha resultados e consiga ajudar o seu professor. Ajudando ele, claro, você precisa deixar claro quais critérios são esses, para que quando essa análise ocorra, você tenha segurança para dar o feedback efetivo. Esse feedback, ele pode ser dado de uma forma específica se o professor souber o critério claro que está sendo analisado. Então, quando você perceber melhorias e falhas, né, coisas que precisam ser melhoradas quando você vai analisar o planejamento do seu professor, você vai sinalizar para o seu professor de forma a que mostrar o que precisa ser melhorado, qual é o critério que isso está se enquadrando, por que isso precisa ser melhorado e como isso precisa ser melhorado, dando dicas e estratégias práticas para que seu professor aplique na prática.